Uma escritora que outrora foi talentosa usa um fórum como um meio de confissão e penitência, compartilhando uma história profunda de arrependimento e devastação. Ela revela como suas ações, que começaram inocentemente, levaram a uma traição com consequências trágicas. Casada com William, um homem que ela amava desde a infância, ela descreve como uma relação aparentemente inofensiva com outro homem. Paul evoluiu durante a pandemia, resultando em uma traição que destruiu o amor que ela e William compartilhavam. Agora, consumida pelo arrependimento, ela compartilha sua história na esperança de evitar que outros cometam os mesmos erros. O custo da minha infidelidade. Eu costumava ser uma escritora bastante talentosa, mas perdi a prática anos atrás. Este fórum foi recomendado a mim por um amigo como um método de confissão, penitência e um aviso para compartilhar com os outros. Fiz algo realmente horrível, cujas consequências foram além até mesmo da pior coisa que eu poderia ter imaginado. Estou compartilhando isso com pleno conhecimento de que muitos me desprezarão pelo que fiz e pelos eventos que ocorreram por causa da minha traição. Ler minhas próprias palavras é revoltante porque eu sei, em um sentido muito real, o que eu fiz é imperdoável. Eu entendo muito bem o quão desnecessariamente trágicos os eventos que realmente aconteceram foram. Minha esperança é simplesmente que minha história possa ser compartilhada com qualquer pessoa, em qualquer relacionamento. Talvez nenhuma traição futura aconteça, mas especificamente, espero que alguém que esteja traindo seu parceiro ou mesmo pensando sobre isso possa ler isso e fazê-lo parar. Muitos podem pensar que meu exemplo do que pode dar errado sendo infiel é uma raridade extrema que raramente ocorre. Pessoas muito mais informadas do que eu me disseram que minha situação está tristemente longe de ser única, mas estou disposta a aceitar o ódio que receberei ao compartilhar isso, se isso impedir que pelo menos uma pessoa quebre o coração de alguém que ama. Sou uma mulher de 28 anos e fui casada com um homem maravilhoso que chamarei de William. 8 meses atrás, meu marido me confrontou com a prova de que eu tinha sido emocional e fisicamente infiel. Poucos dias depois, ele me confrontou sobre minha infidelidade. Meu marido foi de arrasta. Percebo que apenas digitar essas palavras fez com que as pessoas que nem conheço, me odiassem. Eu não conseguia acreditar que tinha capacidade de fazer algo tão maligno para prejudicar alguém que eu amava desde que éramos crianças, mas eu fiz isso. Se você tivesse perguntado a mim ou a William se algum de nós seria infiel, nós dois teríamos rido, mas para meu próprio choque e surpresa, eu me permiti perder o foco e me desviei. Eu sabia que isso o destruiria se ele descobrisse, mas eu peguei o coração do homem que eu amava e o esmaguei tão cruelmente que ele não conseguia mais suportar a dor desta vida. Aqueles de vocês que estão pensando agora que eu não mereço estar respirando, eu concordo com vocês. Concordo tanto com você que tentei em 2 ocasiões tornar isso realidade. Tenho certeza de que há uma razão para eu ainda estar aqui. No momento, me convenci de que quanto mais eu vivo, mais eu sofro. Não mereço a misericórdia de um arrasta, se formos honestos. William e eu crescemos juntos. Lembro-me da minha juventude e em nenhum momento da minha memória não conheci William. Estávamos nas mesmas aulas da escola dominical, aulas de escola pública. Nossas famílias eram amigas muito antes de ele e eu aparecermos. Ele sempre conseguia me fazer rir. Crianças podem ser más, mas William nunca foi. Percebi que o achava fofo na 6ª série. Não foi uma paixão oficial até o ensino médio. William e eu fomos nossos únicos amores desde o início do ensino médio até a faculdade juntos. Éramos melhores amigos e nos amávamos muito. Depois da formatura, tiramos um ano para conseguir bons empregos estáveis perto de nossas famílias e decidimos nos casar. Tirávamos férias juntos. Fazíamos amor sempre que tínhamos a chance. Éramos famintos um pelo outro. A única hora em que a intimidade estava fora de questão era durante aquela época do mês. Mas fazíamos amor por horas. Lindos momentos de paixão. E eu joguei tudo fora por algo vulgar, barato e sem valor. Estávamos planejando ter filhos. Sabíamos seus nomes. Éramos ambos lacrados. Ele foi meu primeiro tudo e eu fui o primeiro tudo dele. Parte de mim queria poder dizer que tive uma noite de intimidade. Tentei esconder isso do meu marido, mas ele descobriu. Não, eu me envolvi emocional e fisicamente com um homem que era inferior ao meu marido em todos os sentidos e formas. Eu nem sequer considerei a possibilidade de que uma amizade com outro homem pudesse levar à formação de um apego. Meu marido e eu tínhamos um casamento forte. Por mais tolo que pareça dizer isso agora, nós realmente tínhamos. Meu marido era o epítome da força. Eu era a única fraca. Embora antes disso, eu me considerasse uma mulher forte. E que ninguém nunca me disse que, embora nosso relacionamento fosse tão forte, nenhum relacionamento é a prova de tudo. Não há um dia que passe em que eu não deseje que alguém tivesse se aproximado e atirado em mim um minuto antes de qualquer coisa que eu fizesse se tornar secreta. É um fato indiscutível que o mundo seria um lugar muito melhor com meu marido aqui e vivo em vez de mim. Não há como racionalizar a verdade assim. Eu tive tantas chances de impedir antes que algo acontecesse, e eu não tinha absolutamente nenhuma razão para permitir que algo
acontecesse. Depois de uma conversa breve e acalorada, ele saiu, e eu nunca mais falei com ele. Tentei contatá-lo de todas as maneiras que pude pensar. Meu Deus, tentei entrar em contato tantas vezes só para que ele soubesse que eu realmente sinto muito, só para saber que odeio o que fiz. Minhas mensagens para ele nunca mostraram nada além de um status não lido para mim. Então, duvido que ele tenha lido algum e-mail ou ouvido alguma mensagem de voz, mas todos disseram que eu precisava dar a ele espaço e tempo para pensar. 2 noites depois que William me confrontou, às 3h17 da manhã, houve uma batida forte na porta da frente. Acendi as luzes. Pensei a princípio que poderia ser alguém querendo me xingar ou pior, então houve outra batida forte. Vesti o moletom antes de ir para a porta. Quando abri a porta e vi 2 policiais, eu soube. Eles poderiam estar lá por muitas coisas, mas eu soube em um instante porque eles estavam lá. Suas palavras me dizendo que o corpo do meu marido havia sido encontrado. Caí de joelhos e soltei um grito de agonia enquanto a polícia tentava me acalmar. Quando os paramédicos chegaram, eu estava sentado nos degraus, balançando para frente e para trás, repetindo que eu estava muito arrependida. Sim, não havia como eu ir ao funeral, mesmo que a família de William tivesse permitido que qualquer um da minha família comparecesse. Fiquei sedada por dias. A primeira coisa que quis fazer quando saí foi visitar o túmulo de William, mas ninguém sabia onde seus pais o enterraram. Eles tinham todo o direito, mas isso doeu profundamente. Tentei fazer a mesma coisa naquela noite quando tentei ir de arrasta pela primeira vez. Já fui hospitalizada 2 vezes por tentativa. Não estou pedindo piedade. Na verdade, não quero. Nada pode tirar essa dor de cabeça. Nada pode sequer anestesiar. Parte de mim desejava que eu tivesse forçado a me ver apenas por um mero momento para dizer o quanto sinto muito e que sabia que nosso casamento tinha acabado. Mas não consegui. Não, eu não merecia. Tenho que encarar o fato de que o que fiz foi de fato tão vil que fazer meu marido me ver pode tê-lo forçado a tirar a própria vida ainda mais cedo. Muitas pessoas me disseram que minhas ações foram o que o levaram a isso. Não acho que haja dúvidas. Até aquele dia horrível, ele estava tão incrivelmente feliz. Nós 2 estávamos. Ele não deixou nenhuma nota para verificar se eu era a causa, mas nós éramos tão felizes. Amávamos passar quase todos os momentos juntos. Passar daquele tipo de felicidade para aquele tipo de tristeza em tão pouco tempo acabou com ele. Eu acabei com ele. Minhas palavras, ações e pensamentos nos traíram. Quando a pandemia chegou, William e eu ficamos em quarentena juntos. Tive a sorte de lecionar em uma escola particular exclusiva. Os benfeitores nos garantiram que nosso salário seria pago enquanto a necessidade de isolamento persistisse. William trabalhou em casa e fez muito progresso em um projeto do qual foi encarregado. O mundo inteiro estava preocupado e com medo, mas tínhamos um ao outro e gostávamos muito de aproveitar ao máximo. Assistindo filmes na cama, alimentando um ao outro, brincando como 2 crianças pequenas. Lamento profundamente, verdadeiramente, completamente por aqueles que perderam um ente querido devido a essa doença horrível. O que o mundo passou foi uma praga literal sobre a humanidade, mas meu marido e eu nos aproximamos mais nessas semanas do que nunca. Nosso vínculo era forte. Brincávamos sobre como tantas pessoas odiavam ter que passar tempo com a família ou, Deus me livre, com a esposa ou o marido. Simplesmente não conseguíamos o suficiente um do outro. Depois do primeiro mês, tivemos que concordar em limitar a intimidade a 1 vez por dia por cerca de 1 semana. Nossa única discussão durante toda a quarentena foi sobre ter que lavar roupa só para colocar lençóis limpos na cama mais uma vez. E eu traí aquele homem, o que o levou a sair desta vida devido às minhas ações malignas. Um homem com quem eu tinha um vínculo tão próximo. Eu era uma idiota de muitas maneiras. Mas para mim pensar que por causa desse vínculo, nenhuma tentação era suficiente para me fazer desviar era idiotice. Eu me odeio de muitas maneiras por tantas razões, mas saber que eu tinha tudo é a pílula mais difícil de engolir. Meu caso foi atípico da maioria em muitos aspectos. Alguns aspectos do relacionamento e da traição foram um pouco menos. Alguns foram mais frios e até mais malignos. O homem com quem tive um caso, chamarei de Paul. Eu o conheci em reuniões de grupo no Zoom durante a pandemia. Eu achei impetuoso e presunçoso, sem nenhuma razão válida para agir dessa forma. Ele era o treinador de lacrosse da escola e lembro-me de que nessas reuniões nos o fiquei feliz porque, como professora de inglês, teria que interagir muito pouco com ele. A primeira vez que nos encontramos pessoalmente, apertamos as mãos e conversamos um pouco. Não houve atração nenhuma, pelo menos da minha parte por ele, mas não senti nenhuma tensão lasciva emulando dele para mim. Durante essa apresentação, descobri que ele estava noivo e disse a ele que estava felizmente casada com um homem que eu adorava. Nenhuma tensão íntima, nada sequer sugerindo que isso seria uma possibilidade. A escola começou a permitir que metade da equipe em todas as áreas e metade dos alunos frequentassem a escola por 1 semana, enquanto a outra metade usava o Zoom. Na semana seguinte, a outra metade compareceu no local e vice-versa. Isso deveria ajudar com o distanciamento social e os sentimentos de isolamento dos alunos. Enquanto almoçava um dia antes do início da minha próxima aula, recebi um e-mail de Paul. Ele havia escrito alguns brindes e piadas para seu próximo casamento e queria que eu editasse o que ele havia escrito. Eu estava acostumada a ser enviada para editar, então não senti que isso não era nada importante o suficiente para contar a William. Somado ao fato de que tudo se referia ao casamento de Paul e eu não via razão para dar ao meu marido um detalhe chato sobre aquele dia. O e-mail continha um brinde aos pais dele, assim como aos pais da noiva. Peguei
o que ele disse e adicionei algumas frases para tocar o coração de todos os presentes. As piadas direcionadas ao irmão dele, o padrinho, eram absolutamente hilárias, mas um pouco vulgares para o meu gosto em um casamento. Eu disse isso quando enviei de volta seus discursos editados. Ele riu e disse que eu simplesmente não conheço a família dele e que o ball bushing era uma tradição familiar. Essa troca de e-mails começou vários meses de correspondência, mas, por mais difícil que pareça, não foi até o final que nada se tornou inapropriado. Nenhuma vez nada se tornou flerte ou íntimo. Bem, nós falamos sobre intimidade, mas de um ponto de vista puramente científico e psicológico. Nossas conversas sobre intimidade naquele momento teriam tornado a maior ninfomania da história mais seca que o Saara. Não havia nada emocional ou fisicamente estimulante nessas conversas. Eu gostei da nossa correspondência porque tinha certeza de que não havia tentação de nenhuma das partes. Discutimos raça, política, religião, ciência, esportes, todas as coisas que as pessoas hesitam em discutir devido a opiniões diferentes. Algumas das discussões até ficaram acaloradas e chamada de puritana mais de uma vez devido às minhas opiniões sobre intimidade. Sim, eu provei que ele estava errado, mas eu queria que Deus estivesse certo. Durante muito tempo, tudo isso aconteceu durante o horário de trabalho. Meu marido e eu tínhamos um telefone fixo para emergências, mas assim que entramos em casa, nossos smartphones foram desligados. Ou nem tinha meu número para enviar mensagens de texto até que eu enviei um e-mail com uma frase de efeito no final do dia. Ele exigiu meu número para refutar o que eu havia enviado. Dezenas de outros colegas de trabalho tinham meu e-mail e eu não pensei em nada sobre isso. Eu realmente não acho que Paul tinha interesse em me perseguir, pois na época ele estava apaixonado por sua noiva. Mas cerca de um mês antes do grande dia, Paul descobriu que sua namorada estava tendo um caso com seu namorado do ensino médio por mais de um ano. Ele ficou em choque, profundamente magoado com toda a situação. Eu involuntariamente me tornei sua pessoa para desabafar. Não sei em que ponto da nossa sequência de conversas as coisas cruzaram a linha, mas comecei a sentir realmente pena de Paul. Eu realmente desprezava sua noiva pelo que ela havia feito. Não vi nada de errado nisso. Mas depois de uma noite particularmente difícil para ele chegou à escola parecendo exausto e eu podia dizer que ele estava chorando. Dei-lhe um abraço e conversei um pouco com ele. Ele perguntou se eu poderia ficar depois da escola para conversar. Como eu tinha algumas horas depois do trabalho todos os dias antes de William chegar em casa, concordei. Em retrospecto, percebo agora que o que me atraiu para minhas conversas com Paul foi uma opinião diferente. William e eu tínhamos discutido quase todos os tópicos que duas pessoas poderiam discutir. Eu sabia antes de sua resposta o que William diria quando eu lhe fizesse uma pergunta na grande maioria das vezes. Acho que eu queria uma surpresa quando falasse ou conflito verbal. Foi estúpido, patético e fraco, mas foi isso que levou ao caso. As coisas com William eram ideais. Passávamos todos os momentos disponíveis juntos. Eu tinha mencionado um colega de trabalho chamado Paul de passagem para William, mas como não havia realmente nada acontecendo, não expus nada e ele não viu razão para bisbilhotar. Quando Paul começou a sair com uma nova mulher, não senti ciúmes e honestamente só fiquei feliz por ele. Mas William teve que viajar para um canteiro de obras em Tulsa por 3 semanas. Enquanto ele estava fora, nos víamos todos os dias e eu sentia falta dele de manhã, à tarde e à noite. Mas com o tempo livre repentino, me vi também mandando mensagens de texto para Paul só para passar o tempo. Em vez de 1 ou 2 horas ocasionais depois da escola, Paul e eu frequentemente tínhamos tempo para comer alguma coisa e beber 1 ou 2 drinks antes de irmos para nossas casas separadas. Estranhamente, o que nos levou a ficarmos físicos foi eu sendo desajeitado e a enfermeira da escola não estar trabalhando naquela semana. Torci meu tornozelo um dia subindo alguns degraus para ir almoçar. Como a enfermeira não estava no local, fui até Paul presumindo que ele, como treinador, tinha spray anestésico ou uma atadura elástica. Ele estava trabalhando no meu tornozelo quando por acaso percebi que ele tinha um volume aparente. Fiquei um pouco surpresa que ele estivesse gostando de alguma forma, até que percebi que, a posição dele, ele conseguia ver algumas coisas. Tenho que admitir que por um momento achei que o fato de eu estar fazendo ele ficar daquela forma era estimulante de alguma forma. Ele me chamou para isso. Eu ri e disse que ele poderia resolver suas frustrações com sua nova namorada. De repente, ele me beijou e eu o empurrei para longe. Ele me beijou novamente e eu não o fiz. Nós nos beijamos por alguns minutos antes que eu percebesse o que estava fazendo. Eu saí apressadamente de sua sala de aula e fui pelos corredores até minha sala de aula. Fiquei sentado, incrédulo com o que tinha acabado de acontecer. Eu não planejei que isso acontecesse e tinha certeza de que Paul também não. Eu não sabia se deveria ligar para William e contar a ele naquele momento ou esperar até que ele chegasse em casa naquela noite. Mas quando falei com Paul depois das aulas, ele se desculpou e pediu para não trazer nenhum conflito para meu casamento e permanecer apenas amigos. Eu não queria dar a William mais com o que se estressar, pois ele estava fora da cidade focado em sua tarefa de trabalho. Depois de conversar com William naquela noite sobre como as coisas estavam indo em Tulsa, decidi esperar e contar a ele quando ele chegasse em casa. Sua empresa estava tendo alguns problemas com o cliente, tendo a mão de obra para manter o projeto funcionando sem problemas. Houve coisas que William não conseguiu fazer devido aos atrasos, que significou que ele teve que passar 2 semanas extras em Tulsa. Ou estava lá para eu discutir o que tinha acontecido entre nós. Eu não podia contar a nenhuma das minhas amigas. Eu não podia contar a
nenhum membro da família, pois todos eles amavam William profundamente. Acho que estranhos aleatórios em um site como este teriam sido a melhor opção se eu soubesse disso, mas a pessoa com quem eu estava desabafando era a última pessoa com quem eu deveria estar discutindo isso. Uma sexta-feira depois do trabalho, Paul e eu fomos a um novo restaurante perto da escola para jantar. Sentamos no bar e tomamos alguns drinks enquanto eu explicava o quão perturbada eu me sentia sabendo que tinha que contar ao meu marido o que tinha acontecido. Ele me perguntou como eu achava que William receberia a notícia e eu disse a Paul que ele poderia querer ligar dizendo que estava doente no dia seguinte, ao que eu disse a William, só por precaução. Eu sabia que isso significaria o fim das conversas e mensagens entre Paul e eu, com razão. Paul confessou que não achava que teria sobrevivido ao término se não fosse por mim. Eu lhe assegurei que estava feliz em ajudar e não me arrependia de ajudá-lo. Quando percebi que nossa amizade acabaria, acho que nós dois ficamos um pouco deprimidos. Eu bebi demais, ele bebeu demais, e acabei voltando para o apartamento de Paul fazendo muito mais do que beijar. Assim que acabou, minha consciência entrou em ação. Sim, deveria ter entrado em ação muito antes, mas eu sabia, sem sombra de dúvida, meu casamento estava acabado e William e eu dissemos que a sociedade permitiu muitas segundas chances para pessoas que não as mereciam. Sim, os humanos cometem erros. Embora ambos acreditássemos que qualquer um que traísse merecia uma segunda chance, isso nunca poderia ser com aquele que traíram. A vida pode dar a eles a oportunidade de amar outra pessoa novamente, mas qualquer oportunidade com o cônjuge traído era totalmente imerecida e prejudicial para ambas as partes. As coisas ficaram muito complicadas quando William chegou em casa de Tulsa. Eu estava naqueles dias. Então, felizmente, eu sabia que não haveria intimidade entre nós. Nem em 1 milhão de anos eu teria submetido meu marido a qualquer doença. Independentemente do quanto eu quisesse fazer com William uma última vez, eu não podia permitir que isso acontecesse. Escrevi uma longa carta para William confessando o que eu tinha feito e planejei entregá-la a ele depois de uma confissão cara a cara. Até hoje não sei o que aconteceu para William descobrir o que estava acontecendo. Pelo que eu sei, ele estava monitorando minha conversa online com Paul desde o primeiro dia. Nunca perguntei a ele como ele descobriu minha traição. E a percepção de que ele descobriu o que eu tinha feito antes que eu tivesse a chance de contar a ele me fez cair de joelhos e jurar que planejava contar a ele. William não acreditou nisso, e eu também não acreditaria. Ele tinha uma pilha de mensagens entre Paul e eu impressas. Embora eu não tenha negado nada do que ele me acusou, essa honestidade veio tarde demais. Ele arrumou algumas coisas em uma mala e me deixou em uma segunda-feira à noite. Na quarta-feira à noite, ele dirigiu até um shopping center, estacionou o carro e foi de arrasta. Saber que eu tinha destruído nosso relacionamento foi destruidor para minha alma como eu nunca tinha conhecido. Saber que eu até mesmo roubei dele uma chance de encontrar outra pessoa para ser feliz me arruinou. A percepção de que eu não terminei apenas meu relacionamento com William, mas todos os relacionamentos que ele teve ou teria causado mais culpa do que eu poderia expressar. Eu poderia falar sobre todas as coisas que aconteceram desde que William faleceu, mas muitas delas seriam detalhes com os quais muitos realmente não se importariam. Basta dizer que a família dele odeia a mim e a minha família. Minha família ficou enojada com minhas ações e continua a ficar até hoje. O amor deles por mim não acabou, mas a decepção e a vergonha deles em relação a mim nunca acabarão e é assim que deve ser. Não, os resultados não foram nada do que eu pretendia. Mas quando escolhas são feitas que causam dor e sofrimento, ainda somos culpados por causar essa tristeza. Vejo um terapeuta 2 vezes por semana para tentar resolver as coisas. Fui apresentada a alguém por meio do meu terapeuta que está realmente me ajudando a resolver meus sentimentos. Anos atrás, ela intencionalmente ateou um pequeno incêndio para disparar alarmes para assustar seu ex-namorado e a garota com quem ele tinha acabado de começar a sair. O incêndio se espalhou rapidamente e o que era para ser uma piada fez com que várias pessoas perdessem suas vidas. Ela e eu conversamos sobre muitas coisas sobre a história dela e a minha. As coisas nunca mais poderão ser como eram antes, nem deveriam ser. Mas se eu quiser continuar vivendo, preciso de um plano para tornar o que resta da minha vida o mais significativo possível. Então essa é basicamente minha história. Qualquer um que queira postar mensagens de ódio para mim e me dizer que pessoa miserável eu sou, vá em frente. Eu não vou responder. Mas se isso te ajudar a se livrar de qualquer raiva que você tenha, aqueles com perguntas específicas eu responderei da melhor forma que puder, não importa o quanto algumas coisas possam doer para discutir ou admitir. Para aqueles que lerem isso e foram traídos, sim, muitos de vocês podem ter sido traídos intencionalmente, mas aqueles que tiveram um outro significativo que ficou tão perplexo porque eles traíram quanto você, ouçam minha história. Isso não faz nada que eu tenha feito certo, muito pelo contrário. Mas se isso te ajudar a entender que você fez pouco ou nada para causar a infidelidade, que assim seja. Esses traidores impenitentes, espero que leiam meu conto de advertência e saibam que vocês têm a capacidade de destruir. Vocês não estarão apenas destruindo outra pessoa, vocês estarão destruindo seu relacionamento com muitas pessoas e uma grande parte de si mesmos. Percebo que não tenho espaço para pregar ou julgar ninguém, exceto a mim mesma. Só não quero que ninguém encontre seu William e o perca. Não quero que ninguém afunde nas profundezas que eu afundei ou cause a dor e a tristeza que causei. E, acima de tudo, quero que todas as pessoas que têm ótimos relacionamentos os valorizem e nunca os tomem como garantidos. Como humanos, não somos imunes a sermos
influenciados pelas condições e séries de eventos errados. Quando amamos alguém, carregamos parte de sua alma conosco. Apenas uma traição torna impossível para essa pessoa segurar esse pedaço de você novamente. Eu tinha o coração do meu marido em minhas mãos, e agora mereço o fato de que nunca mais segurarei seu coração, nem ele nunca mais me segurará. Esta vida tem muita dor sem prejudicar aqueles que amamos, e o amor é precioso demais para arriscar em qualquer coisa. Cada ação que você tomou foi uma escolha. Você pretendia trair assim que conheceu o outro cara. Não queria perturbar William com um detalhe tão pequeno. Acho que seu marido soube imediatamente, porque vocês eram tão próximas. E todas as pequenas coisas que eram tão insignificantes você decidiu não incomodar seu querido marido. As mensagens de texto, os e-mails. Ele obviamente percebeu, mas não queria acreditar. Você torceu o tornozelo e a enfermeira da escola não estava lá. Então você teve que ir até por favor, que você tem 4 anos de idade. Você não sabe como tratar uma torção no tornozelo ou bandagem elástica. Não é cirurgia. Você sabia o que queria. Você ficou com ele. Então você combinou de ficar sob qualquer pretexto para acalmar sua consciência. Um tropo patético. Você é um clichê. Pelo menos seja honesta consigo mesma, já que você claramente não conseguiu ser honesta com seu cônjuge falecido. O que você fez é despótico. Uma garota com quem namorei muitas décadas atrás tinha uma irmã mais velha que era casada e tinha 2 meninos pequenos de 4 e 3 anos. Uma casa legal. Ela ficava. Ele descobriu. Foi para fora da casa e esse foi o fim dele. Bagunça. Foi horrível. Deixou uma impressão. Ela fez o papel de viúva arrependida e enlutada por cerca de 1 ano. Então ela sentiu que precisava seguir em frente. A última coisa que vi antes de terminar com a irmã foi que ela estava namorando o cara com quem traiu o marido. Minha pergunta é, você está chegando a 1 ano. Toda essa confissão escrita é sua grande epifania. Seu momento de perceber que William iria querer que você continuasse vivendo porque ele te ama, ele nem te conhecia de verdade? Eu só conseguia imaginar que ele te odiava no final. Estava tão confuso e perdido ao perceber que a mulher que ele amava nunca existiu. Deve ter sido chocante. Vou fazer uma oração para que sua alma encontre paz. Você disse que as pessoas deveriam se sentir livres para te insultar, te amaldiçoar. Você é lamentável. E se William fosse o cavalheiro de coração, gentil que você descreveu, e você o destruiu, eu não gostaria de ser você no dia do julgamento. Você vai ficar bem. Não vejo nenhum remorso real aqui. Mas eu queria que isso não tivesse acontecido. Mas aqui está o porquê de não ser realmente minha culpa. William te deixa para trabalhar por um curto período de tempo e a primeira coisa que você fez foi ficar com alguém que você diz que nem queria. Você pode não ter desejado que William falecesse, mas claramente não o queria. Você vai fingir que está triste por um tempo e vai voltar como se nunca tivesse acontecido. Na verdade, tenho certeza de que você vai se declarar vítima se isso for trazido à tona no futuro.